No primeiro domingo do Advento, sempre é bom meditar sobre os novíssimos. Eu, pelo menos, tenho consciência de uma vez por ano, talvez seja pouco, alertar os fiéis da Assunção sobre os novíssimos. São as últimas coisas que vai acontecer ao homem. Rogo que preste atenção e rogo também os pais que ao chegar em casa, dê essa catequese para os filhos. De repente eles não vão entender com o meu linguajar, mas de repente o padre falou isso. É importante a gente pensar sobre essa realidade. Primeiro, nós temos que meditar sobre a morte. Então, eu estava analisando bem, tem muita gente que se prepara para a confissão. Isso é ótimo, se preparar para a confissão. Outros se preparam para a missa. Excelente se preparar para a missa. E para a morte, você está se preparando para a morte? Que vai nos acontecer. Chegará um dia que a terra não vai contar mais com a minha existência. Está pronunciada contra todos os homens a sentença da morte. Vós sois homem, logo a vez de morrer. Então, na cabeça de todo mundo aqui, inclusive desse que fala, já está decretado o dia da sua partida, o dia da sua morte. Só que eu não sei qual será o meu dia. Então, eu vou seguir aqui o que Nosso Senhor está falando. Fica preparado, cuidado com a gula, com as vãs preocupações da vida, para que esse dia não chegue sobre vós de surpresa. Para esse padre que está dando esse sermão, é o que disse Santo Afonso. E para você que escuta esse sermão, já está marcado o dia e o instante em que ambos cessaremos. Tanto esse que vos fala, quanto você que me escuta. Vamos cessar de viver neste mundo. Eu vou deixar de pregar e você vai deixar de escutar. Chegará o dia que será a minha última missa. Será o dia que vai acontecer o meu último sermão. Chegará o momento em que vai ser a última vez que eu vou para a cama e de lá não sairei mais, porque terão que ir lá me buscar. A morte já tem me levado. Vai chegar o dia que será o meu último rosário, e tomara que no meu último dia eu reze o Santíssimo Rosário. Chegar o dia da minha última confissão, será o dia da última graça que Deus me dará para a minha conversão. Talvez você esteja feliz com tudo o que conquistou. Uma casa, um bom emprego, o seu carro, quitou sua dívida, mas logo você vai ter que deixar tudo isso. A casa que você comprou, o carro que você tem, a dívida que você quitou, os amigos que você construiu, logo você vai ter que deixar. Palavras de Nosso Senhor no Evangelho de hoje. O nosso último sono, o nosso último trabalho, o nosso último sorriso, a nossa última missa, a nossa última confissão vai acontecer. A morte, isso é uma coisa bem interessante. Todo mundo sabe que vai morrer, mas como eu disse no início, mas quem se prepara para esse grande evento? É grande porque não tem como escapar dele. Quem isso aqui, com toda a sinceridade do mundo, e aí não precisa responder, você está preparado para ir embora hoje? Se a morte chegasse hoje para te levar, você estaria preparado para isso? Não sei. Cada um responda aí no seu coração. Então, como eu disse, a gente se prepara para tudo. Para um bom emprego, para uma boa entrevista, para a confissão, para a missa, como eu disse, mas pouca gente está se preparando para a sua partida, para deixar esse mundo. O que eu disse sempre aqui no decorrer dos anos, a morte não tem consideração por ninguém. Quando chegar o teu dia, quando chegar o meu dia, a morte não vai perguntar se eu tenho contas para pagar, se eu preciso me confessar, se eu preciso fazer direção espiritual, se eu tenho missa para celebrar, se eu tenho um filho para sustentar. Ela simplesmente chega. Não tem consideração por ninguém. Ah, mas eu não posso deixar meu filho, não posso deixar meu amigo, não posso deixar minha paróquia. Com a morte não tem esse diálogo. Não com ela. O papel dela é chegar e ir embora. Ela simplesmente chega.
Caro fiel, se você visse um condenado a caminhar para o seu suplício, brincando, fazendo plano, adulterando, imagina uma pessoa que está indo para a forca, e aí você vê a pessoa brincando, sorrindo, fazendo piada, cometendo mais pecado, falando um monte de besteira, você já sabe que vai morrer. Você chamaria essa pessoa de louco. É louco, tá? Vai morrer daqui a pouco, está aí brincando, zombando de Deus, é um louco. Mas veja só o que diz um grande escritor. Não estamos nós caminhando para a morte? Cada dia se aproxima a minha morte, e eu não posso mover uma palha para impedir esse dia. Então, da mesma forma que eu chamo de louco aquele que já sabe que vai morrer daqui a uma hora e fica blasfemando contra Deus, eu também sou um louco porque estou caminhando para a morte. E pode ser que eu estou zombando de Deus também. A mesma situação. Fujamos da ilusão. Tudo desse mundo não passa de ilusão. Um detalhe importante que vai te acontecer na hora da morte é a tentação. Talvez pouco explorado essa realidade. Está nas Sagradas Escrituras, em Apocalipse, ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós, cheio de ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, na hora da nossa morte, o diabo sabe que tem pouco tempo. Esse pouco tempo que tem, ele vai investir pesado para a nossa perdição. Então, na hora da nossa morte, que diz os grandes mestres da vida espiritual, na fala do Padre Messias, seremos tentados a deixar Deus de lado no trânsito da nossa morte. E o que diz Santo Afonso Maria de Ligório? Muita gente pensa o seguinte, eu vou me deixar para me converter depois eu me converto. Ou tem até maluco que acha que na hora da morte Deus vai dar uma graça especial e ela vai se converter. Bom, existe essa graça. Mas pensa, você teve 43 anos para se converter e você acha que vai se converter em 1 minuto? Inúmeras vezes o diabo te ofereceu o veneno da perdição e você, sem luta nenhuma, não colocou nenhuma resistência, pegou o veneno e bebeu. Você acha que na hora da morte ele vai chegar te oferecendo o veneno e você vai resistir, uma vez que você cedeu o tempo todo? E aqui é um ponto muito importante. Veja, hoje se tem muito aquela ideia de eu vou pecar, daqui a pouco eu me confesso. Eu vou pecar, daqui a pouco eu me confesso. Então o drama está, eu não estou lutando. Porque na hora da minha morte, qual padre que vai estar ali para me dar a absolvição? Quem tem certeza disso? Não tenho. Então, se eu não estou lutando para viver amigo de Deus a todo momento, se a toda hora eu estou cedendo à tentação do diabo, do mundo e da carne, pode ser que na hora da morte, por não ter essa luta constante, eu venha cair também. Que na hora da minha morte, eu também serei tentado. Apocalipse. Ele vem com ira, cheio de fúria, porque ele sabe que tem pouco tempo. Por lógica, Nosso Senhor, naquela hora também, vai me concedendo as graças para que eu continue firme, para que eu não venha perder a minha fé, para que eu invoque o nome de Jesus e de Maria. Assim como o diabo veio me tentar, os céus também veem meu socorro, é fato. Mas o ponto é, hoje também o céu vem em meu socorro. Hoje nós contamos com a possibilidade de rezar o rosário, de fazer um pouco de penitência, de se mortificar, e Deus me dá a graça para isso, em todos os momentos. A questão é, hoje eu estou abraçando mais a graça de Deus, ou quando chega a tentação, eu simplesmente caio nela? Esse é um ponto para pensar. Ele é astuto. O diabo sabe da nossa fraqueza. Ele sabe perfeitamente. Ninguém pode dizer assim, eu sou mais esperto que o diabo. Não, não é. Ele sabe o seu ponto fraco. Ele te tentou a vida toda. Ele me tentou durante 43 anos. Você acha que ele não sabe meu ponto fraco? Ele não sabe aonde me derrubar? Claro que ele sabe. A gente fala assim, não, eu sou forte, eu sou isso, eu sou aquilo. Ele dá risada na nossa cara. É bom, é sempre seguir o conselho dos santos, né? Aquele que se salva é um covarde, porque ele sempre fugiu da ocasião de pecado, ele nunca enfrentou o pecado.
Então, com a sua astúcia, ele pode nos prejudicar. Hoje, a procrastinação é terrível. Não fica adiando o dia da sua conversão, fiel. Se converte hoje, porque isso pode te custar a vida eterna. É muito perigoso você viver sem lutar pela santidade. Também, outro livro que eu estava pegando, acho que o livro é A Morte. Acho que é esse o título do livro, só isso. E lá ele fala que vai aparecer também o espírito das trevas. O próprio diabo vai aparecer na hora da nossa morte para nos tentar. Como se fosse mais ou menos assim, ele vem pessoalmente resolver a situação. Isso não é para a gente ter medo, é para a gente começar a lutar e fazer aquilo que Jesus está mandando. Faz o que Jesus manda e acabou o medo. Depois da nossa morte, vem uma outra coisa que vai nos acontecer, é o nosso julgamento. E ali não tem nenhum amigo, não tem nenhum padre comigo, não tem nenhum amigo, não tem nenhum paroquiano, não tem nenhum coroinha, não tem nenhum acólito, não tem ninguém comigo. Somente os meus atos, as minhas obras, e agora eu serei julgado. Serei julgado por ter desprezado as santas inspirações que Deus me deu, ou por ter abraçado as santas inspirações. Eu vou ter que prestar conta por todas as minhas homilias que fiz no decorrer desses 9 anos de padre. Vou ter que prestar conta por todas as vezes que eu deveria chamar atenção e não chamei. Então, será o momento de prestar conta a Deus, como cristão, como filho, como padrinho. Como que eu fui? Na qualidade de padrinho, eu eduquei bem os meus fiéis, os meus afilhados. Eu não tenho acesso a eles. Rezou por eles, pelo menos, é a tua obrigação. Como pai, você, como pai e como mãe, como você está educando o seu filho? Então, tudo nessa hora eu terei que prestar contas a Deus, nosso Senhor. E como eu disse, estarei sozinho. Depois do juízo particular, virá a sentença: céu ou inferno, Deus ou a eterna solidão, ou o nosso rei, que sempre nos chamou à conversão, ou ilusionista, o diabo que sempre nos iludiu. E essa hora tudo será caído por terra, mas tudo isso era ilusão, aquela amizade era uma ilusão, aquele grande amigo era uma ilusão, aquele grande amor era uma ilusão, tudo era ilusão. Então, ou eu vou inclinar para a ilusão, que é a condenação eterna, eu vou para aquele que sempre foi veraz comigo, que me chamou a atenção no dia de hoje, 1º de dezembro, primeiro domingo do Advento. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós. É Cristo que chama a nossa atenção. Então, ouçamos a voz do nosso Rei, que nunca nos iludiu, mas sempre falou a verdade para todos. Salve Maria.